Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série Os Milagres de Jesus, hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus amaldiçoou a figueira. Muitas pessoas estranham a gente arrolar esse fato, esse evento, o rol dos milagres de Jesus, porque quando pensa em milagres, pensa nos favorecidos, pensam em bênçãos, e na verdade, esse não é um milagre positivo no sentido de construção, porque a figueira, pela ordem de Jesus, ela secará. Mas a gente olhando o texto, nós vamos entender melhor. Está em Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22, e em Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 24. Lucas não narra essa passagem. A figueira está sendo citada na Bíblia desde o princípio, porque em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, transgrediram a ordem do Senhor, eles tiveram os olhos espirituais abertos e reconheceram que estavam nus e ficaram envergonhados. Aí coseram folhas de figueira para esconder a sua nudez. A figueira também é citada em outras passagem. O figo e suas folhas, ele tem funções terapêuticas, aplicações na medicina. E também, desde aquele tempo, já havia um reconhecimento nesse sentido, porque em Isaías 38, 21, Isaías fala que foi necessário uma pasta de figos para colocar na úlcera do rei Ezequias para que ele fosse curado. Então, mesmo hoje, eles costumam usar esse tipo de emplasto para espinhas, para úlceras, para feridas de maneira geral. Realmente, eles já sabiam que tinha essa função naquele tempo. Mesmo no Antigo Testamento, a gente vê isso. Também a figueira, ela é citada em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, quando Jesus fala da figueira estéril. Ele conta que um homem tinha um terreno e neste terreno tinha uma figueira e que ela nunca havia produzido. E que o homem que cuidava do pomar, ele aconselhou ao dono que tivesse paciência, que aguardasse mais um ano, porque o dono reclamava que havia 3 anos que ele esperava figo daquela figueira e nada. Mas o homem, o cuidador, ele sugeriu que fosse cavado em volta, que se colocasse adubo e que depois de um ano, se apesar do tratamento ela não desse frutos, que ela teria que ser arrancada. Vamos ao texto. Mateus 21, a partir do versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais se ache fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então aqui é uma lição de fé. O poder de Deus se manifesta a partir da fé. Jesus, ele tinha, no dia anterior, ele tinha tido aquela entrada triunfal em Jerusalém. E no dia seguinte, quando ele estava voltando para a cidade dele,
Ele, como homem que era, porque era 100% homem, ele sentiu fome. E ele viu uma figueira muito bonita, muito cheia de folhas. E quem tem figueira em casa, como eu tenho, a gente conhece a rotina da figueira. Ela, quando os frutos começam a sair, ainda não tem folhas, o pé está sem folhas, mas à medida que os figos vão aparecendo, ela começa a se encher de folha. Então, como essa figueira estava repleta de folhas, o Senhor acreditou, pela lógica da planta, pela biologia da planta, que teria figos nela, mas na verdade ele nada encontrou, razão porque amaldiçoou. Mas não era tempo de figo. Por que o Senhor amaldiçoou se ela não estava apta a produzir figos? É porque é o seguinte, essa figueira, ela estava numa situação anômala, uma situação diferente, porque não era tempo dela estar cheia de folhas, naquele tempo que Jesus estava ali passando. Então, como ela estava cheia de folha fora do tempo, era natural que ela também tivesse frutos. Então, muita gente lê e pensa, mas ela não era obrigada a ter frutos para oferecer. Mas, na verdade, é porque ali estava acontecendo, como diz hoje, uma propaganda enganosa. Não tinha frutos e só folhas. E aí, nós pensamos, como crentes, nós pensamos que há muitas pessoas que aparentemente são excelentes cristãos, eles vestem como cristãos, aparentemente mantêm um status de cristão, levam uma vida aparentemente cristã, mas quando acontece problema, quando vem a tentação, quando vem dificuldades, provações, ao primeiro vento mais forte, eles sucumbem, caem e acham difícil levantar, porque na verdade a sua fé é uma fé inconsistente. E como a figueira, essa pessoa apresentava muitas folhas, folhas vistosas, viçosas, mas era apenas aparência. Agora, o Senhor, ele não olha as aparências, ele olha o nosso coração, as tendências do nosso coração. O Senhor nos sonda, ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente. Nós podemos enganar o irmão, nós podemos enganar a família, mas quando nós passamos por provações e também por lutas, a pessoa que não está firmada na rocha, que só tem aquela aparência, uma vida de aparência, ela não se estabelece, porque ela se contradiz. Então, se nós temos aspecto, aparência de cristãos, nós também temos que ter um comportamento de acordo, nós temos que ter uma fé de acordo, porque o Senhor não nos ensinou sermos falsos, pelo contrário, ele nos ensinou a verdade, porque a verdade liberta. Também, quando o povo judeu, aquele povo que também tinha uma aparência de piedoso, que tinha uma aparência de pessoas de fé, eles passaram por dificuldades, porque era só aparência. Eles viviam na idolatria, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E eles foram levados para o cativeiro babilônico, e lá sofreram, porque ficaram desarraigados da sua terra, muitos deles separados de sua família, porque alguns ficaram para trás, e permaneceram por lá 70 anos, mas o Senhor previu a volta deles depois desse tempo. Inclusive, em Ezequiel 37, de 11 a 14, o Senhor diz: abrirei a vossa sepultura e vos trarei de volta à terra de Israel, porque eles tinham sido atacados pelos exércitos de Nabucodonosor e foram dispersos.
mas o Senhor prometeu que eles voltariam, e realmente eles voltaram, e até reconstruíram o templo, e começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém. Então o Senhor não vai pela nossa aparência, não se deixa levar pela aparência de santidade, pela aparência de piedade, porque o Senhor nos conhece profundamente. E quando ele diz, abrirei a vossa sepultura, é porque a pessoa que só tem aparência, mas que na realidade não é piedoso, não tem a fé que ele apregou a ter, essa pessoa está morta em seus delitos e pecados, porque ninguém engana ao Senhor. E nós também temos que cuidar espiritualmente, porque não adianta sermos sepulcros caiados, que por fora é muito bonito, é muito vistoso, mas por dentro só tem podridão. E os judeus gostavam, os fariseus, que era uma seita do judaísmo, eles gostavam muito de alargar as franjas de sua roupa, porque eles achavam que quanto maior, mais largas fossem as franjas, mais eles iam ter aparência de piedade. Eles gostavam de orar alto no meio da sinagoga para ser vistos pelos homens, eles gostavam de parecer muito mais espirituais do que na verdade eram, e o Senhor se entristece. Então, mesmo hoje, no nosso meio, há muito disso, pessoas que aparentemente estão agradando o Senhor, mas só o Senhor sabe que não passa de folhas que estão escondendo alguma coisa mais vergonhosa, como foi com Adão e Eva. Aquelas folhas estavam escondendo a sua nudez. E muitas vezes, muitos que estão com aparência piedosa, mas na verdade estão pobres, cegos e nus. Mesmo que tenham muitos bens, que sejam ricos e que pensam que enxergam muito além, na verdade não enxergam o essencial. Então nós temos que buscar o Senhor constantemente em oração, na leitura da palavra, para que não sejamos estéreis, porque à medida que nós conhecemos o Senhor, buscamos o Senhor na prática da sua palavra, o Espírito Santo nos faz frutificar a 100 por um. Também assim não seremos como essas figueiras que foram citadas na Bíblia, aparentemente belas e na verdade não tinham o que oferecer. Então, não adianta nós preocuparmos em parecer. Na verdade, nós temos que preocupar com o ser. O Senhor não se deixa enganar. O Senhor não se deixa escarnecer. E Ele nos conhece como ninguém. Por mais que nosso pai, nossa mãe, por mais que outras pessoas da nossa família ou amigos pensam nos conhecer, mas quem conhece de verdade o nosso coração é o Senhor. E essa figueira, ela que foi seca através da maldição de Jesus, porque o Senhor é dono de tudo, ele tanto pode abençoar como amaldiçoar. Então foi um milagre muito grande que aconteceu, porque os discípulos, eles nunca tinham visto nada assim. E também foi oportunidade para que o Senhor falasse que eles precisavam ter fé, de aumentar a sua fé, porque com fé a gente pode dizer ao monte que mude de lugar. E também quando a gente ora crendo, com o coração sincero, muitas coisas acontecem que até pareciam impossíveis, na verdade para Deus não são, mas temos que crer, porque se não cremos, nós não veremos a glória de Deus em nossa vida. Para Ele não há nada difícil, não há nada impossível. Aquele que crê, que ora, que clama e que tem o Senhor no seu coração e Jesus como seu modelo de vida, essa pessoa quando clama o Senhor ouve, porque Ele está sempre com os ouvidos inclinados para ouvir a petição de seus filhos. E eles nos atendem ele nos atende segundo a sua santa vontade. Se é para o nosso bem, se é para edificação espiritual do crente, o Senhor atende. E nós também,
como testemunhas do Senhor nesta vida, nós temos que também estar sempre produzindo frutos, mas frutos que permaneçam, porque outras pessoas, vendo o nosso testemunho e conhecendo a nossa vida, uma vida não de aparência, mas uma vida que retrata aquilo que está no nosso coração, que está na nossa mente. Quando temos a mente de Cristo, essas pessoas, elas vão querer também conhecer melhor a Cristo, porque nós nada podemos fazer sem o Senhor. Nós também temos aquela passagem de Ezequiel 37, dos ossos secos, quando o Senhor fala que a nação de Israel estava como ossos secos, que não tinham vida, porque o povo mesmo dizia que eles não tinham esperança. Então era um povo que estava completamente morto, e só o Senhor pode fazer reviver esses ossos secos para que eles voltem à vida. E se nós estivermos sentindo como esses ossos secos, sem esperança de vida, nós temos que nos voltar para o Senhor, porque Ele pode nos revigorar, Ele pode reviver em nós a esperança, para que não permaneçamos como esses ossos secos, que estão completamente mortos. Mas o Senhor, Ele toma a vida, como Ele também dá a vida, Ele faz reviver. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue sendo a nossa força, a nossa alegria, e que não nos afastemos, porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e atender aqueles que confiam, aqueles que creem, aqueles que têm uma fé verdadeira, que não sejamos como a figueira, bonita por fora, cheia de vício, mas na verdade a alma está como ossos secos, que nada produzem de bom. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.